Aí eu falei com o Peu, falei, Peu, quer ver que esses caras vão me ligar hoje e tal? Passou meia hora assim, trocou o telefone, Juventus. Só um intervalo rápido nessa história. Quando eu chego em casa, meu filho, quem me acompanha nas redes sociais aí, sabe que meu filho ele é maluco em futebol e Joga salão, né? ele joga salão. Eu vi já. Ele ia vir hoje aqui na gravação, só que ele tomou uma cotovelada, cara. Tá com o olho roxo, É. jogando bola, tomou uma cotovelada e ele falou, pai, deixa eu ficar em casa e tal. E ele é, apaixonado em me ver jogar na minha carreira e quer seguir os passos. Uma vez perguntaram pra ele, quem é seu jogador preferido? Eu pensei, eu tava do lado, falei, vai falar Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Ele, meu pai, aquele dia, desabei a chorar, né? E quando eu chego em Campinas, assim, em casa, o meu filho tem noção do campeonato tava rolando. Eu larguei o campeonato lá no meio do campeonato, literalmente. Aí, quando ele me olha em casa assim, ele me dá um abraço, pai, que saudade e tal. Só que ele pergunta na cabeça dele, pai, o que você tá fazendo aqui? Na cabeça dele, eu larguei por conta de saudade deles. Ele, não, pai, a gente segura a bronca aqui, meu filho, 8 anos. Não, vai jogar. Aí eu falei, não, filho, fizeram algumas coisas com o papai lá no clube e tal. E o papai, eu honro minha palavra. Eu vou continuar firme na minha palavra. Se o clube não honrou, eu vou honrar. Nisso ele olha pra mim, assim, ele vai, anda uns 2 passos, ele olha pra mim de novo. E ele fala, papai, você não vai aposentar não, né? Aí eu falei, não, filho, eu não vou aposentar não, isso na sexta-feira. Papai vai jogar muita bola ainda. Você vai me ver jogando ainda. Aí, então tá bom. Quebrou meu coração na sexta-feira. Falei, cara, onde eu vou me empregar agora? No meio do ano, os times todos contratados já. Deu essa situação, glória a Deus, fui contratado. Falei pra ele, papai tá indo pro Juventus. Quando eu chego no Juventus, Juninho, parece que o ambiente ali já me trouxe algo diferente, cara. Quando eles me ligam, eu não queria nem conversar de salário. Eu falei, não, cara, eu quero ir. Eu senti algo muito forte de ir pro Juventus. Depois a gente vê de salário e tal, eu quero jogar aí. Quando eu cheguei, fui bem recepcionado, a molecada, o Jorginho, o Eduardo, o Marcelo, os diretores, assim, pô, cozinheira. Foi um ambiente, assim, que eu encontrei, que eu tava precisando daquilo. Nisso, já jogo contra o 15, já começa tal, o time começa a ganhar, o time começa a virar uma sensação na Copa Paulista. E eu falo um dia contra a Ponte, depois do jogo contra a Ponte, não o primeiro jogo lá em São Paulo. Nós viramos o jogo faltando 10 minutos na Javari. E a Javari, quem conhece, eu tava comentando com você, é uma emoção assim tão forte jogar na Javari, é tão gostoso jogar no Juventus. Nós viramos contra a Ponte 2-1 dentro de casa, a torcida fazendo aquela festa, eu pedi a palavra no vestiário. E eu falei, foi a primeira vez que eu coloquei assim para os meus companheiros o que eu estava sentindo. E eu falei, cara, vocês me trouxeram a alegria de volta. Depois desse jogo aqui, eu passei por isso. E hoje eu posso dizer que eu tô curado, porque essa alegria fazia 1 ano e pouco que eu não sentia, que eu não sorria desse jeito. Falei, muito obrigado. Vocês foram um instrumento de Deus para me curar. Então ali eu encontrei um ambiente perfeito que foi algo assim que eu falei para minha esposa, hoje eu posso dizer que o Juventus foi o último passo para eu ser curado, assim, sabe, cara? Igual eu disse no começo da resenha, eu não tenho base técnica, assim, para falar sobre o assunto. Mas eu acredito que para alguém falar alguma coisa como você falou em público, assim, no vestiário, já tinha falado antes, falou de novo, tem que ser usado por Deus. Então, ainda mais a gente homem, tem essas coisas, né, de como vão falar de mim, o que vão achar de mim. Aí você quebrou tudo isso daí, você não queria saber. Só que, cara, você foi muito feliz em falar que foi Deus, porque eu não queria. Porque eu achava exatamente isso. Que as pessoas iam olhar para mim com cara de dó, Sim, ou desprezo, não é porque capaz de jogar, porque não é tá. capaz de jogar É, por conta disso, porque extracampo, eu procurei algumas pessoas próximas a mim na época, porque é aí que eu falo, às vezes eu vou falar até um assunto até delicado, mas nós só sabemos quem é nossos amigos de verdade nessas horas. Eu sempre fui muito rodeado de amigos, mas nessas horas ficava em uma mão e ainda sobrava. Os que ficaram de verdade. Os que estavam comigo quando eu fui
jogar brasileiro, não estava comigo agora. Quando eu fui para fora do país, quando eu joguei uma qualificatória de Europa League, não estavam comigo. Agora, na hora que o calo apertou, por isso que eu me fechei muito. Porque quando eu me senti estranho, eu procurei algumas pessoas e falei, estou passando por isso, por isso, por isso. Muitas pessoas que eram consideradas amigas minhas, amigos meus, viraram as costas para mim. Viraram as costas para mim no momento que eu mais precisei. Só que isso eu não julgo as pessoas. Isso valorizou ainda mais quem ficou. Porque eu olhava para minha esposa, eu olhava para o meu filho, olhava para minha mãe, olhava para minha tia, olhava para alguns amigos que tinham ficado ali, eu falava, cara, esses daqui estão comigo. São de verdade. São de verdade. Então por isso que aconteceu isso fora de campo, fora do futebol, vamos dizer assim. Falei, cara, se pessoas que são próximas a mim viraram a cara para mim, imagine no meio do futebol. Quando eu abri isso, falar isso para alguém. Então eu não queria. Só que no momento ali foi algo tão forte. Falei, cara, vou falar. Vou falar. E isso as pessoas olhavam para mim assim, cara, não dá para imaginar você com isso. Só que tá aqui meu apoio. Ali no clube, ali no Juventus, eles me abraçaram de uma forma. Eu falei, cara, pô, isso aqui virou uma família para mim. Então dentro de campo eu matava e morria por eles. E fora de campo, aqueles que ficaram junto comigo, eu faço a mesma coisa. Mas isso me trouxe um bloqueio muito forte, assim, porque eu falei, cara, pô, tô chegando em você falando, pô, tô precisando de ajuda, assim, assado, você virar as costas pra mim. Eu falava, eu não esperava isso, sabe? Não esperava de muitas pessoas, mas como nós falamos de um personagem lá atrás, que me ensinou muito, ele já tinha me alertado sobre isso. Ele já tinha me alertado. Eu falei, cara, seus amigos são a sua família. Claro que vai ter um ou outro ali que você vai, mas ele olhava pra minha esposa assim, ó, aquela ali, cara, você pode, com todo respeito, você pode estar morando na rua, pode estar trabalhando disso, daquilo, do que for. Ela vai estar com você. Sua mãe, seu Eu pai. não sei se você vai se lembrar, eu me lembro porque, como a gente estava conversando em off aqui, toda resenha é especial, você até falou isso daí. E eu lembro dos detalhes. Lá atrás, quando a gente conversou, eu lembro que você falou pra mim de uma situação que você ia na balada com segurança, se achando um monstrão, isso e aquilo. E eu perguntei se tinha alguém que te cobrava, né? Algum cara próximo que, pô, e aí, segura a onda, pô, não é assim. E normalmente não acontece isso. Você acredita que, trazendo para essa relação de hoje aqui, que a gente está falando, um pouco disso de não saber quem é quem que está do lado do jogador de futebol, também é um pouco da causa da depressão? Porque o cara não sabe quem está se aproximando dele, pelo qual motivo está se aproximando dele, né? O mundo do futebol é um mundo de glamour, é um mundo que todo mundo é seu amigo, só que ao mesmo tempo é um mundo solitário, é um mundo vazio. Então você fica exatamente assim em momentos que é você por você, que você não pode falar para o outro o que está passando no seu coração, porque você não sabe a maldade dele. Então você vai pegando essas malandragens assim. Só que na hora que você está ali, quando é no bem bom, sair, beber, curtir, você não pensa nisso. Aí você, pô, todo mundo é seu amigo, só que não é seu amigo. Não é seu parceiro. Está ali porque você vai proporcionar, pelo que você é, pelo que você faz, não pelo que você é. Então eu acredito que eu passei por todas essas coisas. Primeiro, eu tenho que ser exemplo dentro de casa, né? Então, como eu falei, meu filho quer ser um atleta profissional, minha filha vai querer seguir o segmento dela, seja lá qual for, mas eu acredito que hoje eu posso falar para ele, cara, vai por ali, vai por aqui, não faça isso. E eu achava que todo mundo era meu amigo. Tanto é que eu peguei o telefone e falei, tô passando por isso, por isso, por isso. Como eu falei, ficou numa mão quem me ajudou. Então o mundo do futebol, por mais que ele te dá tudo isso, você é muito solitário, você é muito sozinho. Você acha que a depressão é que você está tendo coragem de falar? Tem muitas coisas que estão acontecendo nesse momento que a gente nem imagina. Algumas pessoas externam, outras não. Mas você acredita que essa depressão, não só no futebol, como no mundo de alto rendimento de futebol, de vôlei, de basquete, de esportista aí, acontece por conta disso muitas vezes? Porque a pessoa não sabe para quem ela pode se abrir? Com certeza. Tanto é que são dois fatores. Um, primeiro, esse medo de se abrir. E o outro, que você fica tão focado ali no seu, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que performar, que você esquece de você mesmo. Nós podemos dar vários exemplos aqui. Nilmar atacante, teve uma depressão Thiago Ribeiro. gravíssima, Thiago Ribeiro. O Alex, que hoje está de
comentarista na Sport TV. Alex Cabeção. Não, o outro, o Alex canhoto, que jogou no Corinthians, no Internacional, Inter, jogou até no Guarani, Simone Biles, dos Estados Unidos, que teve que largar uma Olimpíadas, falou que eu não estou bem. Nós podemos dar inúmeros exemplos, tanto no mundo do futebol quanto no mundo dos famosos. Por quê? Você quer montar algo, um estereótipo por fora, para todo mundo olhar e falar, pô, super atleta, o jogador, o isso e aquilo, só que por dentro você está destruído. Só que você vai levando até onde você acha que dá. Chega uma hora, você não aguenta mais. Aí que desaba. Então hoje tem que ter um psicólogo, mas tem que ter alguém ali cuidando de atleta. Tem que ter alguém que fique em cima de atletas, de qualquer tipo de pessoa, porque nós falamos que é a doença do século praticamente. Quantas pessoas estão com depressão hoje, mas com medo de se abrir, vão cada vez mais pro fundo do poço, pro buraco, porque não tem alguém que dá a mão e fala, cara, igual esse rapaz que fez comigo ferro, ou entre outras pessoas, eu vou te ajudar. Meu tio falou pra mim, cara, tô com você. Meu tio me ligava quase todo dia, meu tio e minha tia. Minha mãe nem se fala. Eu vou te ajudar. Meu pai em cima também, porque depois de um tempo eu falei pro meu pai, não queria falar pros meus pais. Os meus pais eu acho que foram as últimas pessoas a ficar sabendo. Eu nunca quis levar problema pra eles. Mas chegou ao ponto que eu falei, cara, eu preciso deles. Meu filho começou a entender um pouquinho, mas hoje no mundo do esporte, muitas pessoas estão indo para esse lado por conta disso. Porque não se abrem e quer montar como posso dizer, o exterior, mas o interior está totalmente destruído. Então, no Juventus, você voltou a sorrir, se considera um cara curado hoje, um cara que se curou da depressão aí, com a graça de Deus. E como é a estrutura do Juventus? O Juventus foi uma paixão à primeira vista, foi um amor assim. Primeiro, quando eu vou para um clube assim, eu tento entender a história do clube, sabe? E eu via muitos torcedores, cara, Juventus, com todo respeito assim, mas eu não tinha a dimensão do tamanho que era o Juventus. Para as pessoas, no mundo do futebol. A Javari, então, nem se fala. Todo mundo fala do gol mais bonito do Pelé, foi na Javari. Aí eu vi aquela torcida apaixonada, eu vi os funcionários que vivem o clube, e eu falei, cara, e um clube estruturadíssimo, tudo certinho, rigorosamente certinho. Não tenho nada para reclamar do Juventus, assim, de estrutura. E dentro de campo, pô, foi assim, uma coisa... Eu comecei a voltar a ser quem eu era um tempo atrás. Treinador, Jorginho, comissão técnica, os jogadores. E quando eu entrei na Javari, me senti daquela forma, fui amado daquela forma de novo. Falei, cara, a gente precisa conquistar alguma coisa nesse time. E nós na Copa Paulista fazia, eu acho que 7, 8 anos que o clube não classificava para as finais da Copa Paulista. Eu não sei se você lembra, mas na última resenha aqui eu falei, cara, falo eu, mas quem estava naquele período no clube? Mudou alguns clubes de patamar, assim. Lembrei que eu falei do São Bento, lembra? Eu falei que o São Bento ia fechar praticamente as portas, nós conseguimos o acesso, Concórdia, conseguimos conquistar algo no clube. Então, todo